Bem-vindo a todos para mais um episódio do Lei em Campo. Hoje vamos falar um tema que está muito em voga, que é os direitos humanos no desporto. Eu sou Paulo Guilherme, eu sou carioca, sou aqui do Rio de Janeiro, advogado, e eu faço parte do grupo de estudos de Direito Esportivo da PUC do Paraná. E eu vou trazer meus dois colegas aqui para uma breve apresentação. Com a palavra, Thalita. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou a Thalita Monteiro, advogada, participante do GEDID, do Grupo de Estudos de Direito Esportivo da Unesp Franca. E vamos lá, vamos juntos. E agora com a palavra, meu amigo Paulo Vitor. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Paulo Vitor, eu sou capixaba, mas atualmente moro em São Paulo. Faço parte do Grupo de Estudos de Direito Esportivo da Universidade de São Paulo e é um prazer estar participando e ajudando vocês aqui hoje. Valeu, Vitão. Agora eu vou trazer a doutora Roberta Severo, que é uma referência na área do direito esportivo no âmbito do Brasil, para falar um pouco mais de direitos humanos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agradeço novamente pelo convite. É uma honra ter sido lembrada, é uma honra estar participando desse podcast, falando um pouco sobre um dos assuntos que, ao longo desses 5 anos de grupo de pesquisa, eu faço parte do grupo de pesquisa em Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, mas é um tema que está sendo... não parou ainda, mas está sendo o foco de uma pesquisa minha e de outros colegas que fazem parte dessa pesquisa, e a cada dia que passa ele tem se tornado mais e mais e mais abrangente. Começou com a participação de transgêneros no esporte, passou pela questão de intersexuais, e hoje em dia ele ganhou de uma forma ampla vários outros aspectos de desigualdade, de violações de direitos humanos dentro do mundo desportivo. Então, é uma honra, muito obrigada pelo convite, estou à disposição de vocês. Doutora, eu queria agradecer em nome do DEM Campo e de todos os grupos de estudos envolvidos aqui nesse podcast. E a gente vai trazer algumas perguntas aqui para a senhora responder, para ajudar nessa inserção de direitos humanos no desporto e para a gente entender um pouco mais sobre o tema, com a palavra de uma grande advogada e grande militante dos direitos humanos no desporto. Então, eu vou começar perguntando, a minha primeira pergunta é em relação à equiparação salarial em relação a homens e mulheres no esporte, porque os direitos humanos tratam e fomentam a igualdade entre homens e mulheres. E tem uma coisa interessante, em 2022, a seleção dos Estados Unidos, a seleção feminina, elas vão ganhar, em relação à premiação, em relação a salários, o mesmo valor da seleção masculina. Eu queria que a senhora dissertasse um pouco sobre esse tema e aonde entra os direitos humanos nessa luta. Perfeito. Então, antes de falar especificamente sobre essa questão da equiparação salarial, a gente tem que entender que, talvez em relação à igualdade entre homens e mulheres, a igualdade material e formal entre homens e mulheres no desporto, a equiparação salarial seja só a ponta do iceberg, ou pelo menos seja o que está em voga, o que está na moda, o que se é muito discutido. Mas embaixo, na base, existem muitos problemas, né? Então, antes de mais nada, a gente tem que ter um olhar histórico sobre o porquê essa desigualdade existe hoje. Então, digamos, no nascedouro das Olimpíadas, que é a Grécia Antiga, a mulher, até existem relatos, até existem algumas passagens históricas de participação feminina no salto sobre touro e algumas modalidades bem específicas antes de entendermos os jogos como jogos. Quando eram apenas modalidades praticadas isoladamente, até existia alguma participação feminina, mas ela não foi contemplada na Grécia Antiga porque a mulher não era um sujeito de direitos. Inclusive, ela era impedida de entrar os estádios olímpicos até para participar como espectadora do espetáculo olímpico. Ela era proibida. Só existia, na verdade, as mulheres, as virgens até poderiam ficar perto, adentrar o recinto, mas a única mulher não virgem que poderia estar ali vendo, né, era enfim, uma pessoa com um poder
ela assumia o lugar de uma pessoa política com status político. Então, como a mulher não era sujeito de direitos, como ela não era vista dentro daquela sociedade como um igual em relação ao homem, ela sequer foi contemplada nos Jogos Olímpicos. E essa mentalidade, não exatamente igual, mas essa mentalidade foi reaproveitada por Pierre de Coubertin quando ele reeditou as Olimpíadas da Era Moderna. Tanto que na primeira versão das Olimpíadas as mulheres não participavam. Ele dizia que as mulheres não eram aptas porque não condizia com a beleza, não condizia com a estrutura corporal, elas não tinham força, elas não tinham destreza e elas não poderiam participar. Isso mudou na segunda Olimpíada, e elas puderam participar de modalidades elegantes, modalidades que elas pudessem atravessar com as vestes delas, que isso não prejudicasse a imagem ou desconstruísse a imagem da feminilidade dessas mulheres praticantes de modalidades esportivas. Então, participaram de golfe, participaram de patinação, enfim, eram, se eu não me engano, 4, 5, 6 modalidades no máximo. Então, veja, a história nos mostra que nunca mulheres e homens foram iguais no desporto, de uma forma geral, não só no futebol. E essa história ela vem sendo desmistificada, ela vem sendo mitigada ao longo da evolução da humanidade, do entendimento de sociedade de todos somos iguais, sem nenhuma distinção. É evidente que todo esse movimento de aceitação da mulher no esporte, ele, óbvio, passa pelas sucessivas guerras que aconteceram, pela Primeira e Segunda Guerra Mundiais, pela ausência, né, de homens que pudessem praticar nos países em que houve essa guerra, ou que disponibilizaram pessoas para lutar nessa guerra. Houve uma ausência de desportistas, e aí cada vez mais foi se reconhecendo o espaço da mulher, ou pelo menos permitindo que ela ocupasse esse espaço, óbvio, sempre, a maioria das vezes, impulsionados por questões políticas. E entendam, o esporte ele sempre foi uma ferramenta de promoção política partidária ou política ideológica, sempre. E vai continuar sendo. O que o esporte tenta hoje em dia é tentar uma parca tentativa de blindar a prática de uma forma genérica dessas hiperintervenções de político-ideológicos ou político-partidárias para tentar deixar imaculado o ambiente. Mas sabemos que isso é praticamente impossível. Então, as mulheres foram utilizadas como uma ferramenta de promoção ideológica na briga entre capitalismo, comunismo, capitalismo e socialismo durante a Guerra Fria, e o doping foi uma forma de, não só mulheres, mas também homens, mas enfim, foi uma ferramenta que ajudou nessa briga, que era travada nas Olimpíadas, era travada nas quadras, nos campos, nas arenas esportivas, até que se chegou nesse entendimento de que, bom, a mulher é um sujeito de direitos, né? Não por coincidência, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem o surgimento de vários tratados e acordos sobre direitos humanos e do entendimento do que são esses direitos e quem são os sujeitos desse direito. Não basta você ser ser humano para ter direitos humanos, para poder ser sujeito de direitos humanos e liberdades. E basta você adquirir um tipo desses direitos humanos, de primeira ou de segunda geração, para você adquirir todos, né? A indivisibilidade e a universalidade são as características dos direitos humanos. Isso foi se ampliando para a visão da participação feminina no desporto. É evidente, se nós chegarmos ao dia de hoje, a problemática não está só na igualdade salarial. Eu diria para vocês que a problemática está na igualdade salarial, na violação, a possibilidade da mulher engravidar, da mulher atleta engravidar, ter direito a engravidar. Isso é uma violação constante, mas ela é velada. Vimos há uns 2 anos atrás uma reportagem do Globo Esporte falando dos contratos das jogadoras de vôlei com as equipes brasileiras sendo rescindidos porque elas queriam engravidar ou tinham engravidado. Isso tem mudado para as jogadoras de vôlei brasileiras, aparentemente tem mudado, mas a mesma questão está em voga na França, na Espanha, com as respectivas seleções e equipes de futebol feminino. Então, a proibição, a violação ao direito da liberdade de querer engravidar, de poder engravidar, a liberdade reprodutiva da mulher,
a participação de mulheres trans e de pessoas intersexuais, mulheres intersexuais no esporte, que é as chamadas políticas de elegibilidade, ou são as políticas que permitem ou tentam... elas estão travestidas de uma tentativa de igualdade na participação feminina, mas, na verdade, elas são um empecilho à participação feminina, amplamente falando. E aí, aqui o feminino é lato sensu. Mulheres intersexuais, mulheres trans e mulheres cisgêneros. Então, todas essas questões são, digamos assim, um peso grande na desigualdade entre homens e mulheres. Óbvio, pela vertente salarial, você está violando um direito feminino, é evidente. Se a gente for pensar em esportes, principalmente no futebol, e aí a gente faz um contraponto entre o futebol no Brasil e o futebol nos Estados Unidos para poder entender como é que essa dinâmica funciona, muitos dão a conta dessa desigualdade pela relevância do futebol, no caso, no Brasil. Então, aqui o futebol é mais relevante para os homens do que para as mulheres. Não só em participação, em competições, em incentivo, mas também a paixão nacional, a princípio, é a paixão nacional pelo futebol masculino. Mas veja, as mulheres eram proibidas de praticar futebol. Existe uma lei que proibia a participação feminina no futebol. E essa lei, se eu não me engano, ela caiu na década de 90. Apesar dela não ser, de fato, respeitada desde a década de 70, ela caiu em 1990. Então, veja, se o futebol masculino ele teve toda essa promoção desde 1938, 1930, 1910, se você pegar os clubes mais antigos, 1907... a mulher só passou a ter relevância no futebol feminino brasileiro a partir da década de 90. Isso por permissão legal, e não necessariamente por incentivo à prática. Se nós pensarmos por incentivo à prática, eu não me remonto nem a 5 anos atrás. Né? Eu acho que a mídia percebeu que a Copa do Mundo Feminina era um produto vendável e foi um produto consumível, o que significou dinheiro. E aí, vendo que a Copa do Mundo era vendável e consumível, resolveu-se, portanto, investir no futebol feminino. Isso em paralelo com as tentativas da CBF, das federações, enfim, de tentarem incentivar a promoção do futebol feminino, obrigando os clubes a manterem equipes femininas se eles quisessem participar das competições brasileiras. Mas aí o manter é manter. Manter em parceria, manter precariamente, não importa, é manter. Não é manter como uma equipe própria, com salários pagos pelo clube, com a mesma infraestrutura, manter é manter. E aí você está falando de Brasil, e aí talvez você entender que o futebol feminino ele não tem tanta relevância no Brasil e ele não é um produto tão vendável, então isso no jogo de interesses ele tem menos recursos de investimento e tem menos recursos para as atletas, pode até ser algum argumento, mas esse argumento é destruído nos Estados Unidos. Quem joga soccer nos Estados Unidos é mulher, não é homem. Soccer é um esporte feminino. Futebol é esporte masculino, que é o futebol americano. E aí lá, esse não acesso ao futebol americano feminino, a premissa continua a mesma. Então, o soccer para a gente aqui é o futebol americano para eles lá. O futebol americano não tem participação feminina, não tem uma versão feminina da NFL. Né? Até, se vocês forem procurar, isso está mudando, mas, enfim, ainda tem uma coisa meio pejorativa, chega até a ser ridículo o que eles chamam de futebol feminino, futebol americano feminino lá. Mas o soccer lá é um esporte praticado por mulheres. Elas são as maiores campeãs do mundo. Elas são as que movimentam a liga. E porque elas têm salários menores. Porque, veja bem, os americanos não têm nenhum tipo de abertura no mercado do futebol. Homens americanos, não têm nenhuma abertura no mercado de futebol. Eles não têm expressão nenhuma. Os atletas de lá mal jogam fora dos Estados Unidos, enquanto a mesma premissa não serve para a equipe feminina. E porque ainda assim há uma desigualdade substancial entre eles. Né? Então, é isso. Assim, eu acho que a desigualdade salarial ela é um ponto, ela é a ponta do iceberg, mas existem tantas questões por trás, tantas violações a mulher, seja ela cisgênero, transgênero, seja ela até homossexual, e existe sim muito preconceito contra a mulher homossexual dentro do esporte.
a coisa é tão absurda que em 2020 o Alto Comissariado das Nações Unidas se reuniu para fazer um documento em que eles dão um diagnóstico sobre as violações aos direitos humanos femininos no esporte de uma forma geral. Tanto sobre a vertente dos transgêneros, quanto sobre a vertente dos intersexuais, quanto sobre a vertente das mulheres propriamente, não propriamente ditas, né, mas das mulheres cis, principalmente mulheres negras que vêm de países subdesenvolvidos. Essas, então, sequer têm o direito de tentar ter uma carreira esportiva. Por questões religiosas, culturais, sociais, ou por questões socioeconômicas, a carreira de desportista é ceifada logo no início. A possibilidade delas se desenvolverem como atletas profissionais é ceifada logo de início, porque não existe um mínimo interesse do Estado, daquela sociedade, em desenvolver aquela pessoa e dar a ela a possibilidade dela ser um atleta profissional e viver disso. Então, esse documento ele é de suma importância. E aí, o que ele fala no final bom, o que a gente pode perceber é que o mundo desportivo está alheio aos direitos humanos. E ele viola sistematicamente os direitos humanos, principalmente das mulheres. Mulheres negras, intersexuais, transgêneros, africanas, né? Em sua maioria, assim, o diagnóstico deles vai muito, muito, muito mais profundo, de uma forma muito mais pontual, mas eu acho que o diagnóstico tem que ser de uma forma mais genérica. Óbvio, dentro desse mundo feminino existem mulheres que sofrem mais do que menos, e outras menos, mas todas elas sofrem. Todas elas têm seus direitos humanos violados. Amplamente. E aí eles falam, eles vão no âmago da questão. A gente não acha que o desporto, né, o sistema desportivo, como ele está estruturado, ele respeita os direitos humanos da mulher. E ponto final. Por uma série de questões. E, óbvio, a questão salarial, a questão da equiparação salarial, da importância, né, da relevância do desporto feminino, é uma dessas questões que eles levantam nesse diagnóstico. Doutor, obrigado pela aula, né? na resposta dessa pergunta. Poxa, maravilhado. Agora, com a próxima pergunta, nossa colega Thalita. Como que pergunta depois de tantos pontos assim? Vou fugir um pouco das explicações que você falou, trazer aqui para outra violação, né, dos direitos humanos. Ultimamente, assim, mais noticiado, a gente sabe do impacto que a Libertadores tem aqui para nós brasileiros. E recentemente tivemos vários casos de racismo, inclusive a maioria deles, se eu não me engano, em clubes aqui do Brasil. Foram 4 casos em mais ou menos 15 dias, e isso refletiu na nota da Conmebol, com uma promessa de aumentar as penas e criar novos programas de conscientização. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual seria o papel das confederações em prol dos direitos humanos, acho que principalmente no que tange à discriminação racial e a relativização dessa, e qual seria essa efetividade, né, do papel das confederações nessa luta. Mas, enfim, de novo, é um exemplo de como o desporto ele negligencia os direitos humanos. A gente tem que entender que o desporto ele é organizado, o esporte ele é organizado num sistema privado e transnacional. Então, as regras são impostas basicamente de cima para baixo, de forma hierárquica. As federações internacionais se organizam, né? Os países organizam suas confederações, e federações internacionais de modalidades esportivas são criados, assim como órgãos que transcendem essas federações internacionais, como é o COI, por exemplo. Elas se organizam e elas ditam as regras que serão replicadas, óbvio, conforme você traz ela para o seu próprio país. A regra tem, não a regra da modalidade, mas as regras da instituição, ela tem uma determinada adaptação, mas ela normalmente replica todas essas regras da Federação Internacional. E qual é a problemática em relação a qualquer tipo de violação e a violação condizente com atos discriminatórios, raciais, enfim, está dentro dessa seara. O esporte
ele se acha um fim em si mesmo, né? O sistema desportivo, ele acha que ele é um fim em si mesmo. Qual é a problemática disso? Ele se acha simplesmente alheio a qualquer discussão que tenha qualquer tipo de conotação política, ideológica e mesmo igualitária e mesmo de direitos e liberdades individuais ou coletivas. Tanto é assim que muitos esportes proíbem qualquer tipo de manifestação política, seja essa uma política afirmativa ou política estrito sensu, proíbem a manifestação política nas competições, e chega ao cúmulo de proibir os atletas, no seu âmbito privado, pessoal, nas suas contas pessoais, se manifestem politicamente, mesmo que sejam políticas afirmativas. E aí, enfim, os casos não são poucos. Acho que as ligas americanas são mais enérgicas em relação a isso, a NBA e a NFL, e os casos não são poucos de atletas que foram punidos e até banidos das ligas por essas manifestações. Então, quando o esporte ele se vê fora dessas discussões, ele acaba virando um local em que esse tipo de propagação se normaliza, ou se não normaliza, eu acho que normalizar talvez seja uma expressão muito grave, mas fecham os olhos para o que de fato acontece. Eu acho que nos últimos 15, 10 anos, o futebol tomou consciência da necessidade de virar uma bandeira, de virar um local para se debater essas questões raciais, o preconceito racial e todas essas violações a essas pessoas. E a FIFA entendeu que não dá para fechar os olhos, né? Racismo acontece entre jogadores, entre torcida e jogadores, entre torcidas, entre torcida e árbitro, jogador e árbitro. O racismo ocorre entre todos os atores, sejam eles diretamente participantes do espetáculo desportivo ou não, coadjuvantes. E ocorre sistematicamente. Então, a partir do momento que as entidades, as federações esportivas, as confederações, elas se isentam de ver o problema, de tomar atitudes, elas permitem que aquilo dali seja um campo aberto para qualquer tipo de prática. Então, a FIFA enxergou que se chegou a determinados limites, a hostilização da seleção inglesa na Hungria, se eu não me engano, na Hungria? Acho que foi na Hungria. Foi um exemplo disso, mas assim, a hostilização da seleção inglesa na Hungria, sabe, é mais um, né? Como vocês mesmos disseram, a Libertadores, em uma semana, tiveram 4 casos de racismo inaceitáveis, né? Então, como a gente deve coibir? Como é que as instituições devem coibir? Eu acho que as instituições começaram a ouvir o público e os atletas. Se hoje a FIFA se manifesta porque os atletas se manifestaram, se reuniram e começaram a brigar por isso. E isso não é uma briga só dos atletas negros, isso tem que ser uma briga de todos os atletas, né? É a velha máxima. Não basta você ser antirracista, você tem que se manifestar e defender a bandeira. Você tem que falar, você tem que colocar para fora, você tem que estar lá brigando para que isso acabe. Então, eu acho que a FIFA percebeu isso, a Conmebol, a duras penas, está percebendo. Eu, particularmente falando, não coloco minha mão no fogo. Eu acho que a gente precisa ver o que a Conmebol vai fazer para dizer a Conmebol tomou uma atitude. Mas, falando um pouco do quintal de casa, né, eu como auditora do TJD, eu tenho que falar para vocês, assim, quando acontece entre torcida e jogadores, ou entre torcidas, é mais fácil de você identificar. Não de identificar a pessoa, porque pode não ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas. Mas é mais fácil de você conseguir punir. Você pune o clube porque ele não fez uma conscientização, porque ele não trabalhou a sua torcida, porque se o clube sofrer, provavelmente a torcida vai sofrer, em algum momento a torcida vai entender. Mas quando isso acontece dentro de campo, a falta de lastro probatório é muito grande. Então, muitas vezes, fica o dito pelo não dito. Foi assim no caso Gerson, foi assim no caso Gabigol. A falta de condições de você provar que a pessoa sofreu ou não racismo
torna a punição difícil. Não sei como resolvemos os problemas, como nós resolvemos esse problema. Não sei se encher o campo de microfones, botar microfone individual em cada atleta, não sei. Porque, claramente, as políticas de conscientização não estão funcionando. Né? Assim, existem várias formas de você desestabilizar um atleta adversário durante uma competição. E essa não pode ser uma delas, até porque isso é crime. Né? Mas como é que você coíbe a atividade criminosa se você não consegue identificar que ela existe, né? Que ela está acontecendo? Mas, enfim, as propostas são aumentar a punição. Então, ao invés de você multar, né, no caso de torcidas, ao invés de você multar a equipe, você exclui dela da competição, faz ela perder os 3 pontos. É o tal negócio, se a punição não for exemplar, e provavelmente vai recair sobre a equipe, não sobre a torcida ou sobre a pessoa, né, isso não vai deixar de acontecer. Então, eu acabei de ouvir a notícia fresca de que o presidente da CBF vai propor a perda de 1 ponto da competição, inclusive vai propor a Conmebol a perda de 1 ponto na competição, se houver qualquer tipo de denúncia de racismo. Talvez isso possa resolver o problema. Né? Dói no clube, dói financeiramente, dói a participação do clube pode estar, né, a um fio por causa disso, e vai doer na torcida com certeza absoluta. E aí todos vão pensar 10 vezes antes de cometer essa atitude criminosa. E aí, quem sabe, isso, aliado a todas as políticas e todas as manifestações de conscientização, de educação, isso cheguem, né, nos levem ao ponto de não mais existir esse tipo de prática criminosa dentro dos estádios e dentro do campo, porque isso não é mais permitido. Né? Se o esporte é um lugar em que você promove o ser humano, promove o desenvolvimento, promove a sociabilidade dele, em que você eleva o ser humano, então lá não pode ser um local para esse tipo de prática criminosa. Bom, dando continuidade mais uma vez, depois de mais uma aula, é sempre difícil esse tema do racismo, e eu achei bem importante a pincelada que você deu em relação à comparação das ligas, por exemplo, da NBA, como eles tratam, como eles enxergam isso, e a conversação deles com os atletas que fazem parte da liga. Acho que tem que ser referência para a gente, sim. E dando continuidade, agora também mudando mais um pouco sobre o tema tratado, recentemente a FIFA, que é a entidade máxima do futebol, foi conivente com manifestações de grandes ligas europeias no tocante à guerra que vem acontecendo na Ucrânia, né? E grande parte dessas manifestações vem das próprias ligas, como é a Premier League, como é a própria Champions League, né? Tipo, enfim. Porém, em anos anteriores, diversas manifestações sobre outros conflitos que vêm acontecendo pelo mundo, seja por causa territorial, causa religiosa ou qualquer outra causa, foram coibidas. E jogadores que fizeram essas manifestações, foram alertados e ou punidos. E aí eu queria entender, assim, a sua visão sobre essa postura da FIFA. Enfim, é um tema bem delicado também, e obrigado pela resposta já agradecida. Então, é isso. O desporto tentou se blindar, assim, mais uma vez retomando a questão histórica, né? Durante a Guerra Fria, antes até, durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, mas isso ficou mais evidente ainda na Guerra Fria, as disputas transnacionais, as competições transnacionais, elas exemplificavam o poder entre as guerras, né? Entre os participantes da guerra. Então, se a Rússia ganhasse, a União Soviética ganhasse as Olimpíadas, era uma clara demonstração da superioridade da União Soviética diante de um mundo capitalista, dos outros países capitalistas, óbvio, especificamente Estados Unidos. Então, isso foi travado dentro do âmbito desportivo, dentro da praça desportiva. Né? Era uma questão de você... Era como se você estivesse vendendo um produto. Você está vendendo um produto para o mundo. Olha aqui, meu produto é melhor do que o seu. Tá vendo? Meu produto ganhou as Olimpíadas, o seu produto perdeu.
Então, essa era uma tentativa de você disseminar uma ideologia pelo mundo. E a ideologia vencedora, dentro de quadra e fora de quadra, seria prevalecente. E aí, depois que todas essas guerras acabaram, depois que, enfim, um tipo de política econômica se estabilizou no mundo, e hoje a gente vive o mundo globalizado, independente de vivermos em capitalismo, socialismo, algo misturado. Existem países que misturam um pouco das duas formações políticas e econômicas. Hoje, o esporte ele tenta se blindar disso. Então, o exemplo que você deu, né, a proibição da FIFA de manifestação política, seja essa política estrito sensu, como eu falei, né, política partidária, ou mesmo política afirmativa. O COI chegou ao absurdo de proibir qualquer tipo de manifestação política afirmativa. Então, eu não poderia levantar uma bandeira LGBTQIA+, eu não poderia falar de racismo, eu não poderia falar de refugiados, eu não poderia falar de absolutamente nada. E isso os Estados Unidos faz com excelência. Talvez a gente esteja vendo alguma mudança, né? O case do Colin Kaepernick na NFL pode ser um exemplo disso, apesar dos profundos conhecedores da NFL e de futebol americano falarem que não é um exemplo, digamos assim, completo, existem muitos outros membros por trás disso, mas enfim, é isso, era a tentativa do esporte tentar se blindar, e entendam, a gente não pode romantizar a prática esportiva. Por trás daquela modalidade, por trás daquela disputa, existem patrocinadores, existe equipe, existe marca, existe dinheiro. Então, essa filosofia de blindar o esporte de qualquer tipo de manifestação pessoal ou em grupo, de opinião, é tentar blindar aquele negócio de interferências que possam diminuir o seu valor. Então, quando a FIFA proíbe que esse tipo de manifestação seja permitida, independentemente da forma, ela está tentando blindar o maior produto dela, que é a Copa do Mundo, de qualquer tipo de manifestação que prejudique o produto dela. Tenta blindar os patrocinadores de serem veiculados a algum tipo de bandeira que não lhes é agradável ou não condiz com a sua vontade ou com a política da própria empresa. Então, na verdade, você está falando de negócio, você está falando de dinheiro, isso é business. Né? Quando a gente fala do desporto nesse nível, você está falando muito mais de negócio, de dinheiro, de business, do que da necessidade de se afirmar algumas políticas, principalmente as afirmativas. Então, essa proibição veio por causa disso. Você não quer macular o evento, você não quer perder dinheiro, você não quer que ele se transforme em qualquer outra coisa, ou mesmo, né, digamos assim, sem achar ou sem taxar de só tem mau caráter, né, na gestão do esporte nesse nível, mas sem também permitir que o esporte seja, de novo, uma bandeira para políticas partidárias ou políticas ideológicas que sejam contra, inclusive, os direitos humanos. Então, a gente também não vai permitir manifestações nazistas, por exemplo, ou neonazistas, ou qualquer outro tipo de significado, né, de política ou de manifestação que envolva o prejuízo aos direitos humanos ou a um grupo de pessoas propriamente dito. Então, quando a FIFA enxergou que existia uma necessidade interna, né, uma pressão, na verdade, uma pressão externa, né, uma pressão política externa, né, e uma pressão interna para tomar uma decisão, a FIFA tomou uma decisão. Mas entenda, ela não tomou uma decisão porque os jogadores são contra a guerra da Ucrânia e da Rússia, e aí, não foi isso. Foram os patrocinadores, foram a perda de rendimentos, foi a União Europeia, foi a ONU pressionando a FIFA para que ela tomasse algum tipo de decisão. Então, não foi uma avaliação da FIFA, olha, os russos estão violando os direitos humanos, invadiram países, estão matando civis, isso é um absurdo, não sei o quê, vamos puni-los porque a gente... Não é.
Porque se a ONU não tivesse se manifestado, se a União Europeia não tivesse se manifestado, se ninguém tivesse falado nada, a Rússia continuaria participando da Copa do Mundo e os times russos e os atletas russos continuariam jogando à vontade. E veja bem, a afirmação deles do porquê disso é para que os atletas ou qualquer vitória desses atletas não representassem simbolicamente uma vitória ou qualquer tipo de análise de que os russos estão certos nessa briga. Ou seja, a visão que eles deram, a justificativa que eles deram é: olha, o esporte não vai ser mais uma bandeira político-partidária ou político-ideológica. Mas convenhamos, chega a ser ridículo. Até porque, veja, o tenista russo que foi banido dos torneios, acho que foi da Austrália, enfim, que ele foi banido do Grande Slam, ele é contra a guerra da Ucrânia e ele é contra o governo russo, ele é contra o Putin. Politicamente falando, ele é contra o que está acontecendo e ele está sofrendo as sanções, ele está sofrendo as punições de uma forma ampla e restrita só pela condição de ser russo. Então, veja, não necessariamente essa decisão da FIFA foi uma decisão acertada. Pode até ser que ela tenha, de uma certa forma ampla, ela tenha conseguido alcançar algum tipo de objetivo. Mas, no fundo, se a gente analisar profundamente essas questões de banimento de atletas, de exclusão de seleções, de não participação de países, no fundo, muitas vezes você está prejudicando o indivíduo e não afetando aquele país. Doutora, novamente, muito obrigado pela resposta brilhante. Eu tenho um outro tema em relação a direitos humanos, que também é muito delicado, que é em relação à criança e ao adolescente. Nós sempre vemos o surgimento de um novo Neymar com 10 anos de idade, um novo Messi com 12 anos de idade, e os clubes sempre estão preocupados com a alta performance dessa criança e em relação ao lucro também de uma venda futura desse jovem atleta. Eu queria saber da senhora como resguardar o direito da criança e do adolescente em relação a lazer e outros direitos inerentes à criança e do adolescente, sem perder essa alta performance, porque a gente vê, por exemplo, um caso antigo do Jean Xera, que era um jogador do Santos, que era um jogador superestimado e todo mundo colocava todas as fichas nele, de tanta pressão. Quando ele chegou no profissional, ele não conseguiu estourar e não teve uma carreira brilhante como todos achavam. Temos o caso do menino Hendrick, do Palmeiras, agora com 16 anos, que estourou na Copa São Paulo Júnior também, e tem o aliciamento de grandes clubes do futebol europeu. Como a gente trata e consegue linkar esse resguardo do direito da criança e do adolescente e continuando o clube, como ele consegue ter uma formação desse atleta para ele ter uma alta performance resguardando esse direito? Bom, mais uma vez, a gente tem que entender, e isso está na Carta da Unesco de Educação Física e Desporto, acho que é só Educação Física de Desporto. Isso foi recepcionado pela Constituição Brasileira e existem alguns doutrinadores que falam sobre isso, não só no Brasil quanto fora do Brasil. Aqui no Brasil, o professor Dr. Ângelo Vargas e o professor Dr. Manuel José Gomes Tubino, e lá fora, principalmente o professor Dr. Carlos Neto, falam da importância do desporto para o desenvolvimento do ser humano. A importância do desporto para o entendimento daquela criança que é um sujeito em desenvolvimento, um ser humano em desenvolvimento, a importância dele não só na parte cognitiva, na parte motora, mas também na sociabilidade, né? O esporte é uma ferramenta de promoção humana, de desenvolvimento humano, e principalmente de desenvolvimento de valências humanas, né? E aí, como você conciliar, e o professor Carlos Neto, ele fala de forma brilhante isso, como você conciliar o desenvolvimento daquele ser humano que tem talento, né, com o desenvolvimento natural dele, enquanto um ser humano em formação.
Como é que você equaliza isso? Né? A primeira coisa que o professor Carlos Neto fala é deixar de ter olhar, né, de transmitir o olhar para essa criança de que ele está em ampla competição. Então, a criança ela tem que jogar, ela tem que brincar. Antes de mais nada, antes de competir, ela tem que brincar. As valências dela têm que ser desenvolvidas de acordo com a idade dela e a formação física, inclusive, dela. Então, a pressão sobre esse indivíduo vai antecipar para ele problemas que ele teria só adulto. E isso é visível e notório. Né? O professor Carlos Neto fala, e a gente já tem na nossa literatura brasileira, casos como o burnout em crianças. Né? Burnout é estafa mental e física, por excesso de cobrança, ou seja, excessos psicológicos e excessos físicos, excesso de treinamento. Né? O professor Carlos Alberto Lanceta, ele também fala isso. Assim, você tem que dar o treinamento, você tem que desenvolver aquele indivíduo na medida em que ele comporta aquele tipo de treinamento e aquela determinada especialização. Então, você está diante de uma criança e, pelo amor de Deus, os profissionais de educação física que estiverem ouvindo, não me matem. Mas você está diante de uma criança, um ser humano em desenvolvimento. É um absurdo você dar para uma criança de 6, 7, 8 anos de idade, já determinar naquela idade que ela vai ser um goleiro, ou que ela vai ser um corredor de fundo, ou que ela vai ser um saltador. Ela tem 6, 7, 8 anos de idade. Ela, por enquanto, não é nada. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver algum tipo de competição de atletismo mirim ou pré-mirim. Além de ser uma das coisas mais fofas do mundo, é muito legal porque as crianças participam praticamente de todas as provas. Porque qual é a base da formação atlética do indivíduo? É saber correr, é saber pular. Então, é saber, enfim, lançar, utilizar a força dela de várias formas possíveis. Né? Não é à toa que a gente fala que o atletismo é o esporte mais completo, você consegue aprender todas as valências. E as crianças participam de quase todas as provas. Por quê? Porque nessa idade você ainda não tem condições de entender que tipo de atleta aquele indivíduo vai ser. Aliás, você não tem nem condições de saber se ele vai ser um atleta. Se ele vai se desenvolver ao ponto de ser um atleta de alto rendimento. Vejam, atleta de alto rendimento é 1% do 1% do 1%. Se a gente coloca futebol, então bota mais 1% dessa lista aí. Quer dizer, mais ou menos. Futebol tem mais amplas possibilidades, né? Mas você vai para outras modalidades esportivas, mas é 1%, sabe? Até a outra vida. Então, entenda, como é que você tenta proteger essas crianças de excessos? Excesso de treinamento, excesso de pressão e, principalmente, especialização precoce. Como é que você evita que essa criança ela seja ceifada de direitos e seja ceifada de tempo, porque é isso que você está fazendo, você está antecipando a formação dela, para que ela se desenvolva de forma saudável e de forma ideal. Né? O professor Carlos Neto fala da criança, deixar a criança jogar, estender a parte lúdica na formação dessa criança, sem perder, óbvio, né, o direcionamento para o desporto que você quer que ela se desenvolva, para a modalidade esportiva que você quer que ela se desenvolva, mas principalmente entendendo que você está lidando com um ser humano em formação. Então, os pais têm que estar presentes, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, o pai não tem que achar eu tive a oportunidade de escrever um texto com o professor Carlos Alberto Lanceta e com o doutor Gabriel Bernardo sobre especialização precoce, em que a gente fazia um paralelo entre o mito do... Agora, me falta... Acho que é monômito, eu já esqueci o termo correto, que é a história de herói, que é a base de qualquer filme de sucesso de blockbuster hoje lançado. Então, ele vem de um lugar simples, de um lugar pobre, ele enfrenta várias dificuldades, no final do filme, ele é o herói do filme. Ele tem um arco do herói, ele se chama arco do herói, mas tem uma palavra específica. Então, a gente tem que deixar de olhar para aquele indivíduo
como se ele estivesse passando pelo arco do herói. A família tem que deixar de olhar ele como se ele fosse a única possibilidade de ascensão social e ascensão econômica daquela família. Você não pode transferir para o indivíduo informação uma carga desse nível. E isso não é só família. O professor Carlos Neto deixa isso muito claro, mas ele passa para o clube a responsabilidade, para o profissional a responsabilidade de lidar com isso, de tentar filtrar isso. Porque você pode até educar o pai, mas se você não conseguir educar o pai, você tem que tentar impedir ao máximo que a atitude daquele pai interfira na formação daquele indivíduo. Óbvio, do local do jogo, do local da prática desportiva para fora, você não tem como fazer isso. Né? Apesar da gente ver isso com muita frequência no Brasil, dos clubes tirarem, entre aspas, o pátrio poder da família e eles mesmos exercerem o pátrio poder criando crianças, o que é um absurdo. Você está falando de uma pessoa jurídica, né? Você não está falando de uma pessoa física. Fora desse contexto, fora das instalações esportivas, esse tipo de relação não tem como o clube alcançar ou a equipe alcançar. Mas tem um trabalho de conscientização e educação que deve ser feito com a família. Mas e dentro da equipe? Porque se isso não começar dos profissionais que lidam com esses atletas em formação, de nada vai adiantar. Então, na verdade, é uma conscientização geral, é um cuidado geral. A gente não está falando só de direito, a gente está falando de direito, está falando de profissionais de educação física, está falando de psicólogos, está falando de médicos, está falando de terapeutas e assistência social que tem que dar esse suporte para a família. Você está falando de uma gama de pessoas que tem que se preocupar com essas crianças, com o que elas estão sofrendo. Então, talvez os atletas que você citou não tenham chegado ao nível profissional porque eles sofreram esse tipo de especialização precoce ou desenvolvimento precoce. Precoce fisicamente, precoce intelectualmente, né? Psicologicamente, não intelectualmente, psicologicamente. Mas existem exemplos de pessoas que tiveram uma ascensão e se perderam por outros motivos. Acho que a Bárbara Leôncio é um dos casos mais icônicos, né? A Bárbara Leôncio foi garota propaganda do Rio 2016. Ela teve o melhor tempo, se eu não me engano, no sub-20, sub-17, nos 100 metros rasos feminino. E ela simplesmente sequer esteve entre as corredoras, as velocistas brasileiras na Olimpíada de 2016, apesar de ter sido garota propaganda, porque ela não teve estabilidade emocional nem para lidar com a explosão da carreira dela, e nem para conseguir se manter, né, a nível de chegar às Olimpíadas. Óbvio. Fazendo um parêntese, existem várias questões em relação a Bárbara Leôncio, que, enfim, ela se machucou, teve lesões sucessivas, mas, por exemplo, ela colocou próteses nos seios. Aí vocês vão falar, pô, mas o que isso interfere? Interfere. Segundo os especialistas, eu não sou uma delas, mas eu ouço falar e eu reproduzo, mas segundo o próprio professor Carlos Alberto Lancedo, isso muda o centro gravitacional do atleta. E isso prejudica a performance dele naquela determinada modalidade. Foi assim com a Thaísa, quando ela colocou próteses nos seios, ela teve que se readaptar ao voleibol, porque faz diferença. Então, várias questões interferiram no porquê ela não esteve no Rio 2016 e porquê ela não continuou como atleta profissional. Mas pode ter certeza absoluta, a falta de capacidade do indivíduo em formação em lidar com isso, né? As lesões com 16 anos não foram à toa. Alguma coisa aconteceu errada e muito errada para que ela não pudesse chegar lá. E a falta de estabilidade emocional também contribui. Entendeu? Não dizendo que o caso dela foi efetivamente isso, mas ao que parece foi. A gente vê como isso pode ceifar a vida de vários atletas, de todas as modalidades esportivas. Então, cabe uma conscientização, cabe estudo e cabe principalmente, assim, se depende de nós juristas, esse trabalho de conscientização nos clubes e nas equipes, com cada profissional que lida com a formação desses atletas. Né? Fazer pressão para mudanças legislativas, mas mais do que isso, está lá dentro, ser a fonte de mudança lá dentro. Porque muitas vezes de nada adianta a gente modificar a lei, porque na prática a gente vê que ela não é seguida. Né? Roberta, difícil falar de novo depois de mais uma aula. Tá impecável todos os apontamentos de cada pergunta dos colegas.
Eu queria trazer aqui dessa edição, desse programa. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Copa do Mundo no Catar, porque ela trouxe aí diversas discussões sobre os direitos humanos nos países que sediam a competição. Acho que não só, principalmente o Catar, mas trouxe a reflexão do porquê que não nos questionamos sobre isso anteriormente, ou se fizemos o questionamento, qual que foi a efetividade dele. De um lado, a gente tem alguns atletas, não só atletas, né, mas ativistas dos direitos humanos dos gerais que defendem que essa Copa entre aspas, é a Copa da vergonha, né? Em virtude das infrações aí dos direitos dos trabalhadores, direitos das mulheres, da população LGBTQIA+, e vários outros. E do outro lado, a gente tem a FIFA e os defensores dessa Copa do Mundo, do Catar, que trabalham juntos aí para tentar desmitificar que essas infrações e procurando ali apontar os avanços que o país teve nesses campos que eu citei. A gente consegue dimensionar aí o impacto desses questionamentos no que é hoje a maior competição do futebol? Mais uma vez, a gente levanta a questão do desporto tentar ser um fim em si mesmo, né? E, mais uma vez, a gente está falando de business, a gente está falando de dinheiro, de negócio, de produto. A Copa do Mundo é um produto, e ela não é qualquer produto. Ela é um produto que deixa 2 bilhões de pessoas, ou mais de 2 bilhões de pessoas, vivendo aquilo, sorvendo aquilo, durante o período da sua realização. Então, veja, a proposta de mudar a Copa do Mundo de 20 times para 40, de 2 meses para 4, de fazer a cada 2 anos, tudo isso é uma demonstração da FIFA de que o produto é bom e ela quer que ele seja melhor. Ou seja, por mais tempo para ganhar mais dinheiro, sabe? Sejamos bem honestos. Eu acho que todo mundo sabe disso. Todos sabem, ou deveriam saber. E aí, quando você está falando de um produto, você vai dar esse produto, ou vai permitir que esse produto esgote toda a sua possibilidade de lucro, possibilidade de dinheiro, você vai tentar vendê-lo para quem te der mais. Então, o que aconteceu com a Copa no Catar, né? O Sheik, Sheik, né? Já não sei mais, me perdi. Mas, enfim, acho que é Sheik Catar, não é Sheik? Isso, né? Então, o Sheik Qatari, ele quis mostrar para o mundo que o Catar é um novo lugar, é um novo país, é um país moderno, é um país com dinheiro, com infraestrutura, com possibilidade. A Copa do Mundo não foi o único evento desportivo a ir para lá. Antes disso, teve uma etapa, tiveram várias modalidades esportivas que fizeram seus mundiais lá, mas teve uma etapa do Mundial de Atletismo, ou foi da Diamond League, eu não me lembro, em condições desumanas de prática desportiva. Para vocês terem uma ideia, na maratona, 60% das atletas mulheres desistiram da prova, 70%. E olha que a prova aconteceu meia-noite. Então, a umidade era tão grande, o calor era tão grande que 60% das atletas desistiram ou tiveram problemas durante a realização da maratona. Então, assim, né, é um lugar que também não é muito apto, não é o ideal para a prática desportiva. Isso, óbvio, vai ser mitigado na Copa do Mundo, porque os estádios serão climatizados. Mas a ideia do Sheik Qatari era mostrar para o mundo que o Catar é um novo lugar, é um novo país. Mas ele é um novo país até que ponto? Né? Ele ter ruas pavimentadas, ter iluminação pública ideal, ter shoppings moderníssimos, ter os carros importados mais maravilhosos do mundo. E vejam, eu não estou falando isso de pitaco, eu tenho amigos que estão trabalhando na Copa do Mundo e eles falam que o Catar é outro nível. A gente está falando de outra, assim, óbvio, os locais principais, perto dos grandes centros urbanos e para quem tem dinheiro. O resto é resto, o resto não importa. Então, a FIFA vendeu o produto Copa do Mundo para o Catar a um grande preço, e aí foi
vantagem para os dois. O Sheik Qatari queria mostrar que o Qatar é um novo lugar e a FIFA queria dinheiro. E aí a reunião disso trouxe o quê para o mundo? Principalmente a visão de que a gente está falando de negócio. Por que essas manifestações em prol dos direitos humanos, né, contra as condições de trabalho praticamente escravo, desumanas, que aconteceram durante as obras de construção de estádios, o que aconteceu com essa mexicana que foi agredida na própria casa, né, num ambiente privado, por um colega de trabalho, e ela foi condenada a 100 chibatadas e a casar com 100 chibatadas, eu acho, 7 anos de prisão, e isso seria, enfim, mitigado se ela casasse com o agressor. Assim, esse tipo de notícia, né, é uma notícia que vai de encontro à bandeira que o Sheik queria passar. E aí a FIFA, ela fechar os olhos e tentar mostrar um lado positivo, ela tentar desviar o olhar para o que realmente é. Porque nós estamos lidando com negócios. Quando a gente chega no nível esportivo, e assim, veja bem, eu não estou nem entrando na seara se isso é bom ou ruim. Fica para vocês que estão aqui me ouvindo e para aqueles que estão ouvindo a gente no podcast fazerem a própria avaliação. Eu tenho as minhas convicções internas, mas a NFL e a NBA, elas lidam muito bem com isso, muito obrigada. Para eles, esporte é negócio em primeiro lugar, em segundo, em terceiro e em décimo. A gente vai falar de promoção humana, de desenvolvimento humano, de valores, depois do 10º lugar. Encher os bolsos de dinheiro. Tá dando o melhor espetáculo do mundo para os seus espectadores. Aquele produto é o melhor produto do mundo. E os americanos entregam um produto, disputa desportiva ou prática desportiva com excelência. Não existe ninguém melhor do que eles no mundo. Passou disso. Aí, ok, a gente vai discutir tudo que a gente tem para discutir. E a questão racial lá é exatamente assim que ela é tratada. Né? Todas as questões raciais lá é assim. Primeiro se discute o Super Bowl, quem vai tocar no intervalo, que é o minuto de segundo, 10º de segundo mais caro da face da Terra. Depois você vai discutir se existe racismo, se não existe, se existe igualdade, se não existe. Depois você vai discutir isso. Então, para a FIFA é a mesma coisa. Vendeu-se a Copa do Mundo para o Qatar. Ambos as pretensões foram satisfeitas. E, óbvio, vai chegar num ponto em que a sociedade vai falar, olha, mas espera aí, a gente achava que o esporte era isso, era para defender bandeiras, era, faz parte da sociedade, ele não está alienado, ele faz parte dos movimentos sociais, faz parte dos direitos humanos, está aqui, né, ao nosso entorno. A gente tem a bandeira do nosso clube, bota a camisa do nosso clube, a gente liga na televisão para ver várias modalidades esportivas, ele faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Como assim? Como assim permitir que seja feito num país desses, com esse tipo de violação, a gente vai fechar os olhos e vai fingir que está tudo bem? Então, é isso. Novamente, a gente está lidando com um negócio. E no negócio, o que importa primeiro é o dinheiro, é o retorno financeiro, ponto. Depois você discute o resto. Doutora, obrigado novamente. Eu particularmente estou maravilhado aqui com os apontamentos que você está fazendo. Eu acho que todo mundo que queira trabalhar com esporte, que trabalha ou que gosta de esporte, deveria ver esse podcast aqui com você, que foi muito brilhante e esclarecedor. Eu queria agradecer. Agora a gente já estourou nosso tempo, já está quase 1 hora de podcast. Eu queria agradecer a doutora Roberta em nome do Lei em Campo, em nome do GED da PUC do Paraná, do GED da USP e da Unesp de Franca. Muito obrigado mesmo por disponibilizar o seu tempo e obrigado por esse brilhante podcast. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Thalita, Paulo, tem algo a dizer? Só agradecer mesmo pela presença da Roberta, foi brilhante em todos os apontamentos. Se desse e se o tempo nos permitisse, continuaríamos aqui até talvez debatendo mais, conversando mesmo,
mas todas as explicações e apontamentos foram muito, muito importantes. Como você disse, né, Paulo Guilherme, para quem gosta de esporte, para quem já está inserido no meio esportivo, no mercado desportivo, para quem é só um amante, foi brilhante mesmo. Muito, muito obrigada, Roberto. E eu faço das palavras dos meus colegas aqui a minha, irretocável, acho que essa é a palavra. Agradecer mais uma vez a disponibilidade da Roberta, ter vindo aqui, ter dado essa aula. Imagino que, enfim, tenha sido difícil a agenda corrida e tudo mais, então agradeço. E, enfim, fica o convite para que sempre que você quiser, pode voltar. Somos, assim, gratos demais pela participação. Obrigado. Imagina, gente, é só me convidar, o Guilherme tá aí, sabe? Eu não me faço de difícil. Não, é só o problema de horário é tentar arrumar a agenda de horário, de dar aula, do mestrado, enfim. Mas eu estou à disposição de vocês, quaisquer dúvidas, se vocês quiserem bibliografia, se vocês se interessaram por um tema específico, se quiserem ajuda para alguma coisa, ajuda para texto, o Guilherme tem meu telefone, então pode passar meu telefone para eles. Eu estou à disposição de vocês para qualquer coisa, tá? Muito obrigada pelo convite, eu amei.